Bom, vamos lá. Seguindo. Voltando então e fazendo uma revisãozinha. Nós mencionamos que estamos analisando a teoria da sanção penal, levando em consideração que, como espécies de sanção penal, nós temos penas, medidas de segurança, medidas socioeducativas. Começamos a falar sobre as finalidades das penas e agora, então, vamos analisar as espécies de penas, tá? Então, agora, começamos a analisar as espécies de penas. E o artigo 32 do Código Penal, diz assim, ó, capítulo 1, título 5º das penas, capítulo 1, das espécies de pena. E aí vem lá o artigo 32, diz assim, as penas são privativas de liberdade, restritivas de direito e de multa. Então nós temos essas três espécies de pena. Olha a diferença. Sanção penal é o gênero, surgem daí as espécies. Penas, medidas de segurança, medida socioeducativa. Estamos estudando penas. E o artigo 32 do Código Penal indica quais são as espécies de penas. Nós temos a privativa de liberdade, a restritiva de direito e a pena de multa. Portanto, agora as penas são de três espécies, conforme determina o legislador aí no artigo 32 do Código Penal. Então, o que é a pena privativa de liberdade? A pena privativa de liberdade, pessoal, é o eixo punitivo da legislação brasileira. Por que o eixo punitivo da legislação brasileira? Porque a maioria dos crimes tem pena privativa de liberdade. Se você pegar o Código Penal do 121 em diante, todos eles, a hora que vocês observarem, vai aparecer lá embaixo, pena, pena, pena. Reclusão ou detenção, reclusão ou detenção. Significa pena privativa de liberdade. Nós vamos verificar daqui a pouquinho, a gente vai começar a estudar a pena privativa de liberdade, aí nós vamos analisar a reclusão e a detenção, ok? Então, o que vem a ser uma pena? Qual é o conceito que se extrai de pena? Então, o que é pena propriamente? A pena nada mais é do que a retribuição, nós já falamos disso lá no início, lembra o exemplo que eu dei? Que você começa a aprender o que é certo, o que é errado no âmbito familiar. Então a pena é a retribuição imposta, agora não pela sua mãe, pelo seu pai, mas sim pelo Estado. Então a pena é a retribuição imposta pelo Estado em razão ou por causa da prática de um ilícito penal. E ela consiste na privação ou restrição, por isso que elas são da espécies pena privativa de liberdade, restritiva de direito e multa. Privação ou restrição de bens jurídicos, determinada em lei. E qual é a finalidade? A finalidade é readaptação do condenado ao convívio social e a prevenção em relação à prática de novas infrações penais. Ó, o sistema eclético aí aparecendo. Ela tem finalidade mista, tá? Prevenir e, ao mesmo tempo, readaptar o indivíduo à convivência social, tá? Então, veja que interessante. Quando você fala em pena, a primeira coisa que vem à mente é pena é prisão. E a hora que fala em prisão, a primeira coisa também que vem à sua mente é prisão é encarcerar. Veja que na definição que nós estamos analisando aqui, tá, nela nada mais é do que a retribuição do Estado àquele indivíduo que viola a norma penal, consistente na privação de bens jurídicos. Privar significa agora atingir, sim, um bem jurídico seu, como, por exemplo, a liberdade. Mas ela diz que também é possível restringir. Então, nós podemos atingir não a liberdade, mas sim um bem patrimonial que você tem. Portanto, a hora que fala em pena, não tenham vocês em mente que pena é só prender. Pena é colocar o indivíduo numa cela.
Não é esta, somente esta, a sua finalidade. Nós vamos entender daqui a pouquinho como isso se desenvolve, como isso vai se desenrolar. Ok? Tranquilo? Então, vamos analisar aqui quais são as espécies de pena privativa de liberdade. Então, nós já falamos que a sanção penal ela é da espécie pena, medida de segurança ou medida socioeducativa. Estamos analisando penas. E mencionei para vocês que o 32 divide as penas em 3 tipos: privativa de liberdade, restritiva de direito e multa. Quais são as espécies de penas privativas de liberdade? As espécies de penas privativas de liberdade são de reclusão ou então de detenção. Para os crimes, se for uma contravenção penal, aí a pena privativa de liberdade passa a ser da espécie prisão simples. Então, para crime, nós só vamos ter 2 tipos de pena privativa de liberdade: a reclusão e a detenção. Por isso que vai aparecer lá para vocês no preceito secundário, por exemplo, homicídio. Parece assim, pena, reclusão. A hora que aparece pena, reclusão, vocês já sabem, essa pena é da espécie privativa de liberdade. Apareceu lá, pena, detenção. Você já sabe que aquilo é uma pena da espécie privação de liberdade. Esta pena privativa de liberdade, ela vai atingir o seu direito de ir e vir. Ela é voltada para a liberdade do indivíduo. Por isso que é pena privativa de liberdade. A próxima espécie de pena que nós vamos analisar, ela é pena restritiva ou privativa de direitos. Significa qualquer outro direito que não propriamente a liberdade. E depois nós temos a pena de multa, tá? Que essa então atinge dinheiro. Portanto, são situações totalmente distintas. Tá? Então veja, a pena privativa de liberdade, ela se dá pela reclusão ou pela detenção. Qual é a diferença entre uma e outra? Veja, se você pegar o teu Código Penal, você for lá no artigo 33 do Código Penal, tá? O 33 diz assim, ó, penas privativas de liberdade, reclusão e detenção. O legislador diz assim, ó, a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto, ponto. Aí no mesmo artigo 33, ele menciona a pena de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. E segue o legislador, considera-se regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média. Regime semiaberto, execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Regime aberto, a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Então vamos analisar até aí. Então nós temos as penas, e as penas elas são subdivididas em pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito e pena de multa. A pena privativa de liberdade, ela se dá por meio da reclusão ou da detenção. E a reclusão admite 3 regimes de execução. Ela admite, conforme o artigo 33, parágrafo 1º, ela admite regime fechado, admite regime semiaberto e admite regime aberto. Não significa, pessoal, que se a pena for de reclusão, obrigatoriamente o condenado terá que iniciar a execução no regime fechado. Não, eu disse a vocês, a pena privativa de liberdade da espécie reclusão, ela admite os 3 regimes: fechado, semiaberto e o aberto. Nada impede dele começar no fechado, assim como nada impede dele começar direto no semiaberto, assim como nada impede dele iniciar direto no regime aberto. Não é porque a pena é de reclusão que ela vai começar no regime fechado.
Ela pode começar no fechado, mas ela também pode começar direto no regime aberto. Daqui a pouquinho nós vamos ver as regras em relação a isso. E a pena privativa de liberdade da espécie detenção. Como que se dá a execução da pena na detenção? Os regimes agora são distintos. A pena de detenção admite como regime mais gravoso o semiaberto. Então ela é cabível para o crime apenado com detenção, o regime semiaberto e o regime aberto. E aí cabe ao juiz da execução penal, de acordo com o artigo 118 da LEP, da Lei de Execuções Penais, impor a regressão de regime. Tá? Nós vamos estudar isso mais adiante. Então, se perguntarem para vocês qual é a diferença entre reclusão e detenção, não significa que a pena de reclusão ela é inserida para aqueles crimes considerados mais graves e a de detenção para os crimes menos graves. Não é isso que distingue reclusão de detenção. O que distingue a reclusão da detenção é exatamente o regime inicial de execução de pena. Se a pena for de reclusão, o condenado pode executar a pena, pode iniciar a execução da pena no regime fechado. Enquanto na detenção, o regime mais gravoso é o semiaberto. Portanto, o crime de detenção ele é mais benéfico ao réu, porque ele, em regra, não admite o regime fechado. Ele começa no regime semiaberto. Então, o regime fechado, a reclusão admite regime fechado, semiaberto e aberto, enquanto a detenção só admite o regime semiaberto e o aberto. É possível o indivíduo ser condenado a um crime com detenção e ele ir para o regime fechado? É possível por meio de regressão de regimes. Tá? Isso é perfeitamente possível. Mas o regime mais gravoso é o semi-aberto, na detenção. E acabei de ler para vocês, o artigo 33 indica onde que se executa a pena para cada um desses regimes. Então o legislador vai lá e diz, se o regime for o fechado, a pena deverá ser executada em penitenciárias de segurança máxima ou média. Em penitenciária. Então, no regime fechado, o condenado vai, se ele for condenado à reclusão, regime inicial fechado, ele vai ser encaminhado para uma penitenciária. Segurança máxima ou de segurança média. A maior parte das nossas penitenciárias são de segurança média. Ok? Tranquilo? E se a pena dele iniciar no regime semiaberto? Ou então, se ele começou no fechado e progrediu para o semiaberto. No semiaberto, iniciando direto no semiaberto, ouvindo a ele por progressão de regime, agora ele sai da penitenciária e vai para uma colônia agrícola ou industrial. Então é possível o indivíduo praticar um crime apenado com reclusão e não ir para a penitenciária? Lógico que é. Se a pena dele, a execução, iniciar-se no regime semiaberto, ele não vai para a penitenciária. Ele vai ser direcionado a uma colônia agrícola ou industrial. O importante de vocês saber é que a reclusão admite os três regimes, fechado, semiaberto e aberto. E se perguntarem aonde que se executa a pena no regime fechado? Em penitenciárias, segurança máxima ou média. Onde se executa a pena no regime semiaberto? Em colônias agrícolas ou industriais. E o regime aberto? O regime aberto executa-se pena em casa de albergado. Tá? Legalmente em casa de albergado. Nós vamos ver mais para frente que não funciona bem assim. Mas legalmente é desta maneira que está determinado. Tá? O que é a casa de albergado? Casa de albergado não é e não se confunde aquele albergue noturno municipal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Aquele albergue que tem aí na tua cidade, no município, que é bancado pela prefeitura municipal, é um local para abrigar pessoas que estão passando pela cidade e não têm condições econômicas de bancar um hotel, uma hospedagem. Essas pessoas são abrigadas nesse local, tomam banho, janta, descansam, repousam
e no dia seguinte segue a sua caminhada, segue a sua vida normalmente. Isso é albergue da prefeitura. Tem nada a ver com casa de albergado. Tá? Casa de albergado é um estabelecimento para execução de pena. Nós vamos falar dele mais adiante um pouquinho, ok? Tranquilo? E a pena privativa de liberdade detentiva, a de detenção? Essa vai iniciar no regime aberto, que é a colônia agrícola ou industrial, e também na casa de albergado. Então veja, se o indivíduo pratica um crime onde no preceito secundário eu tenho pena de detenção, a probabilidade de ele não ir para uma penitenciária é imensa, a não ser que depois ele vá por regressão de regime. Tá? Mas se for de detenção, o regime mais grave para ele é a colônia agrícola ou industrial. E nada impede também, de tanto na reclusão como na detenção, ele começar direto no regime aberto. Vamos ver daqui a pouquinho como isso é possível. E se ele iniciar direto no regime aberto, ele não vai nem para a penitenciária, nem para a colônia agrícola industrial. Ele começa direto a execução da pena dele em casa de albergado. Vamos ver daqui a pouquinho, como não tem casa de albergado, ele acaba executando a pena na casa dele. Ok? E a prisão simples, que são 3 as espécies, né, de penas privativas de liberdade. Nós temos a reclusão e a detenção no crime e a prisão simples na contravenção penal. A contravenção penal, Nelson Gray denominava de crime anão. Tá? Ela é de ínfimo potencial ofensivo. As penas são muito pequenas. Tá? Na prisão simples, também os regimes são o semiaberto e o aberto. A única questão é que na prisão simples, apesar do regime ser o semiaberto e o aberto, é vedada a regressão. Tá? Então, na detenção é possível regredir. Tá? Na prisão simples é vedada a regressão. Então, os regimes são idênticos, mas numa é possível regredir de regime, na outra não é cabível a regressão de regimes. Tranquilo? Entendido até aqui? Então, veja. Na prática, pessoal, só ocorre condenação para um dos regimes, semiaberto ou aberto, na prisão simples, quando eu estou falando de prisão simples, tá? Se o agente, se o réu, ele for reincidente, aí sim vai aplicar um desses regimes, ou seja, o semiaberto ou o aberto. Caso contrário, nas hipóteses de prisão simples, que geralmente são nas contravenções penais, tá? Aplica-se as chamadas medidas despenalizadoras. Então, se ele não for reincidente, quase sempre aplica-se as medidas despenalizadoras. O que é isso? É aquela transação penal, é a suspensão condicional do processo, ou então penas alternativas. Tá? Então, a prisão simples, ela é muito pouco utilizada aí na prática. Tranquilo? Entendido isso? Pessoal, se você continuar dando uma verificadinha aí no artigo 33 do Código Penal, você vai verificar no artigo 33 do Código Penal que diz lá o legislador, ó, as penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso. E aí, entra as alíneas A, B e C. Né? O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos, agora ele vai estabelecendo as regras no parágrafo 2º do artigo 33. Então veja, o legislador vai lá e menciona que a pena de reclusão ela deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A pena de detenção no regime semiaberto ou aberto, salvo a necessidade de transferência para um regime mais rigoroso, como por exemplo o fechado. E aí, a hora que você vai lá no parágrafo 2º, o legislador diz que as penas privativas de liberdade, ou seja, as PPLs, né, de reclusão ou detenção, elas deverão ser executadas em forma progressiva. O que significa isso? Se o indivíduo começar no regime fechado, ele não vai executar toda a pena no regime fechado. Ele vai executar uma parcela da pena no fechado, depois ele vai ter direito a progredir. Ele sai do fechado e desloca para o sistema intermediário, que é o semiaberto. E só depois, então, ele termina o resto da execução que falta
no regime aberto. Portanto, nosso Código Penal adotou o sistema progressivo de execução de pena. E o legislador é claro ao mencionar isso no parágrafo 2º do artigo 33. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado. Você vai verificar, durante esse período em que ele permaneceu num desses regimes, como ele se comportou. Tá? O tal do bom comportamento carcerário e, se necessário, a realização de alguns exames criminológicos, que hoje não são mais obrigatórios, e tudo isso tem um resultado favorável. Portanto, mérito do condenado, seu comportamento e alguns outros dados, caso sejam necessários para as devidas apurações. E aí o legislador vai lá e diz, observando-se aí os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência para regime mais rigoroso. Portanto, a regressão de regime ele menciona nessa hipótese. E logo em seguida, então, nas alíneas A, B e C, ele estabelece algumas regras, que vai ficar mais fácil de vocês entenderem agora. O legislador vai lá e diz, o condenado a uma pena superior a 8 anos deve começar a executar a pena no regime fechado, tá? Se ela for de reclusão. Tá? O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 e não excede a 8, ele pode, desde o início, cumpri-la em regime semiaberto. E a linha C, o legislador menciona lá que o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. E aí, se você observar no parágrafo, deixa eu achar aqui, no parágrafo 3º, o legislador coloca lá, a determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com observância dos critérios previstos no artigo 59 do Código Penal. Portanto, para se determinar o regime inicial de cumprimento de pena, o juiz acaba observando lá os critérios do artigo 59 do Código Penal. Nós vamos analisar isso com mais calma. Portanto, nós precisamos, de acordo com esse artigo 33 do Código Penal, verificar qual é o montante da pena, ou seja, a pena concreta fixada na sentença, mais a análise da primariedade do réu. E aí, então, nós temos o regime inicial de execução de pena. Nós ainda vamos detalhar um pouquinho melhor isso. Tá? Qual é a exceção que eu acabei de mencionar para vocês? Uma das exceções dessa regra que nós estamos analisando bem rápido, que daqui a pouquinho a gente volta nela, é o disposto no parágrafo 3º que eu acabei de ver agora para você. O que o legislador coloca lá? Que o juiz deve levar em consideração os critérios do artigo 59 do Código Penal. Nada impedindo, portanto, que o juiz, no momento de fixar o regime, ele apresente fundamentos que, no caso concreto, devido aí à gravidade do crime, foi diferenciado. Portanto, o artigo 59 do Código Penal possibilita o juiz de impor um regime inicial mais gravoso, desde que ele fundamente essa questão. Nós também vamos detalhar um pouquinho mais isso mais adiante. Por enquanto, só passando uma informação geral para depois a gente tratar desse assunto com detalhe. Tá? Uma outra observaçãozinha importante. Pela súmula 269 do STJ, o reincidente condenado a pena igual ou inferior a 4 anos de reclusão, sendo reincidente, poderá receber regime inicial semiaberto, se favoráveis às circunstâncias judiciais. Então imagina, o indivíduo foi condenado a 2 anos por estelionato. Ele ostenta uma condenação anterior por uma lesão corporal leve. Né? E ele tem as circunstâncias judiciais do artigo 59 favoráveis. Nesta situação, a súmula 269 determina que esse indivíduo, que teria que iniciar a execução da pena no regime fechado, que ele possa executá-la no regime semiaberto. Tá? Agora veja,
Se ele tiver 30 condenações anteriores por crime contra o patrimônio, aí, com fundamento no artigo 59 do Código Penal, o juiz pode fixar um regime inicial mais gravoso ainda. Ele pode fixar um regime inicial fechado, por exemplo. Ok? Então vocês verificam que o Código Penal te dá regras, porém depois vai voltando aí com algumas exceções. Então, ao analisar as regras, nós vamos analisá-las daqui a pouquinho, você precisa ficar atento às possibilidades de exceções. Há uma outra exceção. O artigo 111 da Lei de Execuções Penais, o 111 da Lei de Execuções Penais, menciona lá que quando houver condenação por mais de um crime no mesmo processo ou em processos distintos, não importa, a determinação do regime de cumprimento se dará pelo resultado da soma dessas penas. Então veja, que interessante. Imagine que o indivíduo, num único processo, ele está sendo condenado por 2 ou mais crimes. Então ele é condenado por um crime, o juiz fixa a pena dele por um crime de 3 anos, o regime inicial seria o aberto. Aí no outro, ele fixa a pena de 4. O regime também seria o aberto. Só que agora, somado as duas penas, nós vamos para 7. Agora não cabe mais o regime aberto. Agora o regime dele será o semiaberto. Ou num processo A, ele foi condenado a 4 anos, regime inicial aberto. No outro, ele foi condenado a 3, regime inicial aberto. Num terceiro processo, ele foi condenado a 2. Agora, se você somar as penas dos 3 processos, ela excede 8 anos. Portanto, o regime não é aberto em nenhum deles. O regime inicial será o fechado. Somada as penas de um único processo com mais de um crime, ou de vários processos em varas judiciais distintas, ou até mesmo na mesma vara, mas em momentos distintos, se excedeu os 8 anos, é fechado. Se ficou mais de 4, mas não excedeu 8, é semiaberto. Se ficou abaixo de 4, é fechado. Então, nos exemplos que eu dei, em todos os crimes individualizados, caberia o regime aberto. Somado as penas dos diversos crimes ou das diversas condenações, ou ele vai para o semiaberto, ou ele vai para o regime fechado. Isso é uma outra exceção perfeitamente cabível. Tranquilo? Temos então, pessoal, disso tudo que nós analisamos, alguns requisitos imprescindíveis para estabelecer qual o regime inicial de execução da pena. Primeiro deles é a quantidade da pena. Então, veja por que a quantidade da pena. O legislador no preceito secundário vai lá e coloca lá assim, ó, homicídio, matar alguém. Aí vem embaixo a pena. Pena, reclusão. Eu já sei que é pena privativa de liberdade. Tá? E eu já sei que a pena privativa de liberdade admite regime fechado, semiaberto ou aberto. Aí ele vai lá e coloca a pena de 6 a 20 anos. Essa é a pena abstrata. Para eu saber qual é o regime inicial de execução de pena, eu preciso ter a quantidade da pena concreta. Então, de 6 a 20, o juiz fixou 7 anos. Essa é a pena concreta. Agora eu tenho a quantidade da pena. Esse é o primeiro requisito. Basta isso? Não. Qual é o segundo requisito que eu vou ter que analisar agora? Agora eu tenho que analisar se o indivíduo é primário ou se ele é reincidente. Se ele for primário, a pena continua sendo do regime semiaberto. Então, 7 anos, ela excedeu 4, mas não ultrapassou 8. Então, cabe o regime semiaberto. 7 está dentro do regime semiaberto. Se ele fosse reincidente, aí a situação mudaria, mas ele é primário, então ela continua no regime semiaberto. Mas, às vezes, o regime semiaberto pode não ser interessante, pode não ser cabível. Por que não cabível? Porque, às vezes, as circunstâncias do artigo 59, chamadas circunstâncias judiciais, não indicam aquele regime. E aí o juiz, de forma motivada, pode, mesmo cabendo o regime semiaberto, indicar regime mais gravoso, fechado. E, além disso, ainda, se não as circunstâncias do artigo 59 forem favoráveis, que ele vai permanecer no semiaberto, ainda é preciso verificar se não tem a hipótese ou se está diante daquela situação do artigo 111 da LEP, ou seja, a hipótese de somar as penas dos diversos crimes no mesmo processo ou
de diversos crimes em processos distintos. Feita toda essa análise, aí sim, se a pena for de reclusão, eu estabeleço se o regime é o fechado, se é o semiaberto ou se é o aberto. Então, disso, nós concluímos a seguinte regrinha. Se a pena fixada, que é a pena concreta, então você tem a pena abstrata dada pelo legislador, mínimo e máximo. Ela é a pena combinada. Tá? Se a pena é de 6 a 20 e o juiz fixar mais de 8 anos na sentença, se a pena superou 8 anos, 8 anos e um dia, pelo menos, o regime inicial será o fechado. E para onde que o juiz vai encaminhá-lo? Para uma penitenciária. Pena privativa de liberdade, de reclusão, onde a sentença impôs uma pena concreta superior a 8 anos, o regime inicial é o fechado. Ele vai para uma penitenciária. Se a pena fixada na sentença pelo juiz, portanto a pena concreta, ela for superior a 4 anos, 4 anos e um dia, mas não excedeu 8 anos, então cravou 8 anos. Condeno fulano de tal a pena de 8 anos de reclusão. Está dizendo, pena privativa de liberdade. Ela não excedeu 8 anos. Agora, feito todas aquelas ressalvas que nós já fizemos, a análise é, se ele for primário, se esse condenado for primário, o regime inicial dele é o semiaberto. Se ele for reincidente, o regime é o fechado. Ok? Então, ó, pena privativa de liberdade imposta na sentença. Maior que 8 anos, regime inicial fechado. Agora não importa se ele é primário ou se ele é reincidente. Regime inicial fechado. É o mais gravoso, na reclusão. Se a pena superou 4 anos, 4 anos e um dia, mas não excedeu 8 até 8 anos cravados, agora você já precisa fazer uma outra análise. Se ele for primário, o regime inicial é o semiaberto, ele vai para uma colônia agrícola ou industrial. Se ele for reincidente, daqui a pouquinho nós vamos analisar o que é o reincidente, se ele for reincidente, agora não lhe cabe o regime semiaberto por imposição legal. Agora ele vai para um regime fechado. Agora ele vai para uma penitenciária. Se a pena fixada na sentença for igual ou inferior a 4 anos, agora fazendo toda essa análise, inclusive com aquela súmula do STJ que eu já mencionei para vocês, agora você tem que verificar se a pena dele for igual ou inferior a 4 anos. 4 anos cravados para baixo. 4 anos e um dia já é regime semiaberto. 4 anos, cravadinho. Condeno fulano de tal a 4 anos de reclusão. 3 anos e 10 meses, 3 anos e meio, 2 anos, 1 ano, 6 meses. Regime inicial fechado. Ainda sendo a pena de reclusão, professor? Ainda sendo a pena de reclusão. Se a pena concreta, fixada pelo juiz na sentença, não exceder 4 anos, e ele for primário, o regime inicial dele já começa direto no aberto. Portanto, ele vai para uma casa de albergado, nós vamos falar daqui a pouquinho o que é isso. Se ele for reincidente, agora a súmula do STJ, se ele for reincidente, com circunstâncias do artigo 59 do Código Penal favoráveis ao condenado, ainda sendo ele reincidente, mas se as circunstâncias do artigo 59 forem favoráveis, o regime inicial é o semiaberto. Se a pena for igual ou inferior a 4 anos, na reclusão, e ele for reincidente, e as circunstâncias do artigo 59 forem desfavoráveis, agora ele vai iniciar a execução da pena no regime fechado. Tranquilo? Então, ó, repetindo a regrinha, que agora ficou mais fácil. Quais são os requisitos para se impor o regime inicial de execução de pena na reclusão? Tá? Que admite fechado, semiaberto e aberto.
Você precisa ter quantidade de pena concreta fixada pelo juiz na sentença. Você precisa verificar se o condenado é primário ou se ele é reincidente. Você precisa verificar se as circunstâncias do artigo 59 são favoráveis ou desfavoráveis. E você precisa verificar se há ou não a necessidade de somar-se penas de diversos crimes no mesmo processo ou em processos distintos. Feito essa análise, agora então você vai para as regras para identificar se há ou não a possibilidade de um desses três regimes aí mencionados. Então, se a pena superou 8 anos, agora não importa se ele é primário ou se ele é reincidente, regime inicial, fechado. Se a pena superou 4 anos, mas não excedeu 8, até 8, se ele for primário, semiaberto. Se ele for reincidente, fechado. Se a pena ficou igual ou inferior a 4 anos, sendo primário, regime inicial aberto. Se ele for reincidente, mas com circunstâncias do artigo 59 favoráveis, por súmula do STJ, regime inicial semiaberto. Se ele for reincidente, e além disso as circunstâncias do artigo 59 forem desfavoráveis, regime inicial fechado, ainda sendo a pena igual ou inferior a 4 anos. Pessoal, atentem-se aí à súmula 718 do STF. Tá? Nesta súmula, o STF determinou que a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido pelas regras impostas pelo Código Penal. Então, o juiz não pode alegar que todo e qualquer crime é grave. Por exemplo, ele não pode condenar a 10 anos um indivíduo que cometeu um crime de receptação, com fundamento de ser um crime grave, porque incentiva a criminalidade. O receptador, se ele não comprasse o objeto subtraído, não teríamos furto. Então, o receptador, ele é um incentivador da prática de novos crimes. Portanto, o regime inicial dele tem que ser o mais gravoso. Isso é motivação idônea. A STF já até sumulou esse assunto. Isso não é motivação idônea. Não é isso que caracteriza a determinação para um regime mais gravoso que aquele estabelecido na regra ou nas regras que nós acabamos de analisar. Mas é motivação idônea, pode o juiz condenar o indivíduo a 10 anos, sendo o condenado o réu primário, com fundamento de ter ele agredido excessivamente uma vítima idosa, para subtrair ele a bolsa. Então, por exemplo, o indivíduo vai lá e puxa a bolsa de uma pessoa idosa, uma senhora com 80 anos, joga-a no chão e ainda efetua alguns golpes que ela está segurando e sai arrastando essa senhora pelo chão, para poder levá-la os valores que estão dentro da bolsa. Agora, nesse caso, o juiz pode, sem dúvida nenhuma, condenar esse indivíduo primário a uma pena maior, motivar que ele cabe a ele um regime mais gravoso, sem dúvida nenhuma, porque agora a situação é coerente com a súmula 718 do STF. Além disso ainda, complementa isso que nós acabamos de mencionar, a súmula 719. A imposição de regime de pena mais severo, né? A imposição de um regime de pena mais severo, ela exige uma motivação idônea. Portanto, o juiz precisa motivar, mas uma motivação considerada idônea, com um fundamento. Tá? Tranquilo? Essa é a regrinha da reclusão. Falaremos no nosso próximo encontro das regras sobre a detenção. Ok? Abraço.